Olá, estamos de volta para dar continuidade ao estudo do livro A Gênese. Estamos no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita. Vamos dar continuidade, então, a partir do item 4. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, se não o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma infinidade de homens que trazem, cada qual, o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades, científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem, a outros que as ignoram e que, se assim não fosse, as teriam ignorado sempre. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. Alguém levantou a mão? Eu? Sim. É muito interessante, gente. Vamos fazer aqui um comentário. Até gostaria de ter a colaboração de alguém, se quiser complementar. É muito bonito isso colocado, que o ensino, o conhecimento, é uma obra coletiva. Se a gente pensar, até um irmãozinho junto de outro irmãozinho, um está ensinando o outro ainda pequenos. E a mamãe e o papai estão ensinando. E os mais velhos vão ensinando. E quando, então, entram na escola, um outro aprendizado. Então, todo o conhecimento adquirido pela humanidade, por todo o universo, é uma obra coletiva. E nós fazemos parte dessa obra coletiva. Então, veja só, aí fica muito forte o que nós estamos ensinando, né? Os nossos exemplos, palavras, né? Enfim. Então, só queria fazer esse complemento, esse comentário, porque é muito bonito isso. Saber que o conhecimento da humanidade terrena, por exemplo, é uma obra coletiva, que todos nós participamos ativamente. É isso. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que a maioria deles traz, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos que vêm com pouco trabalho desenvolve. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Agora vem algumas notas da editora na sequência. Nota 2. Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, astrônomo polonês. Sua obra, Das Revoluções dos Mundos Celestes, publicada alguns dias antes de sua morte, demonstrou o duplo movimento dos planetas em torno de si mesmos e em torno do Sol. Teoria chamada Sistema de Copérnico. Nota 3. Galileu Galilei, 1564-1642. Matemático, físico e astrônomo italiano. Adotou o sistema proposto por Copérnico e proclamou que o centro do mundo planetário era o Sol e não a Terra, e que a Terra girava em torno do Sol, assim como outros planetas que refletem a luz solar. Nota 4. Isaac Newton, 1642-1727, matemático, astrônomo e filósofo inglês. Descobriu, em 1687, as leis da atração universal. Nota 5. Pierre Simon Laplace,
astrônomo, matemático e físico francês. Criou o sistema cosmogônico, fez numerosos trabalhos sobre o movimento dos planetas no sistema solar, movimento das marés, etc. Nota 6. Antoine Laurent de Lavoisier, 1743-1794. Químico francês, um dos criadores da química moderna. Fez parte da comissão encarregada de estabelecer o sistema métrico. Onde, pois, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, como os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos mortais? Suposição igualmente ilógica, pois que qualificaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na pré-existência da alma e na pluralidade das existências. O homem de gênio é um espírito que, tendo vivido mais tempo, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Ao encarnar, traz o que sabe. E, como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, já era espírito adiantado. Reencarna para fazer que outros aproveitem do seu saber ou para adquirir mais do que possuem. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços da sua inteligência. Mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio que surgiram em diversas épocas para impulsioná-los e tirá-los da inércia. Gostaria de comentar um pouquinho, e se alguém quiser colaborar, é muito interessante isso, né? Porque, veja só, ele cita aí que esses homens de gênio são espíritos que já fizeram a sua trajetória na nossa frente. São espíritos mais velhos, né? Podemos citar um, que é do conhecimento de todos, o nosso mestre, Jesus. Faço até uma colocação aqui, que quantos Cristos, quantos bilhões de Cristos há no universo, né? Então, são espíritos que já estão numa condição de guiar humanidades. Isso sem falar desses homens de gênios, como foi citado agora nesse item 5, né? Que são espíritos mais velhos. Por exemplo, não foi citado aí Einstein, né? Não foi citado Santo Agostinho, e tantos, e tantos, e tantos outros. Podemos citar o nosso querido Allan Kardec, né? Que passou pela Terra várias vezes e se tornou um mediador do Mestre a nós. Então, é muito bacana você imaginar que nós estamos sendo completamente guiados por Deus através dos seus missionários. Então, nós temos, sim, uma assistência maravilhosa. São espíritos mais velhos do que nós, que já passaram pelos caminhos da pedra, como Jesus também passou pelos caminhos da pedra, como nós estamos passando. Habitou planetas inferiores, como nós, pois ele nasceu no estágio, como todos nós, no progresso do mineral à angelitude. Isso é Deus.
que não dá privilégio a ninguém. A ascensão é nossa. Temos guias como esses que foram citados aí. Então, é isso que eu gostaria de citar. Oi, Elza. Então, quando eu li até aqui nesse ponto, né, eu fico assim maravilhada. Nós estamos tão acostumados com o progresso da ciência que no curto espaço da nossa existência nós não percebemos grandes passos, né? E também a gente não dá conta da ciência. Eu não entendo nada de astronomia, pouco entendo de matemática, das ciências ligadas à saúde humana, e à medida que o tempo vai passando, vai multiplicando os setores especializados, né? Mas, enfim, eu vou só focalizar um que eu sempre achei fantástico. Como é que, naquela época que a igreja afirmava, né, que a Terra era o centro do universo, vem alguém falando, não, é o Sol que é o centro do universo. E ele deduziu isso a partir de experimentos que ele fez, né? E a minha pergunta era, tá, ele traz esse conhecimento, mas é um conhecimento absolutamente revolucionário para em uma única existência, em uma única encarnação, ele conseguir fazer isso, né? Aí eu me lembrei de alguma coisa que eu tinha lido uma época atrás, aí eu fui atrás, que é um livro, é do Mário Frigeri, ele fala das 7 esferas da Terra, né? A crosta da Terra é uma das esferas, é a terceira. Acima dela nós temos um umbral, que já é nosso... Já conhecemos um pouquinho. Acima do umbral tem uma esfera que chama-se Arte, Cultura e Ciência. E é lá que as pessoas que já desenvolveram, né, esses cientistas todos, que já desenvolveram certo conhecimento aqui, quando encarnados, eles ficam lá por um tempo aprendendo mais. E aí depois a gente vai ver mais para frente. Deus determina quando é o momento deles virem na Terra para fazer essa revelação, né? Que é uma coisa maravilhosa. Então era só para compartilhar isso, que durante a erraticidade eles estão lá, continuando esse processo deles de conhecimento, né? Desenvolvendo novas teorias, e imagino que até experimentos, né? Por que não? Eu acho que sim. É só. Eu de novo. Então, é interessante ouvindo você falar aí, e a colocação do senhor Allan Kardec, né? Citando esses homens de gênio. Mas eu peguei nas entrelinhas aí também que ninguém vai subir degrau nenhum se não ajudar os outros, tá? Então, esses homens de gênio estão aqui, claro, por amor, por missão, por mérito, mas também eles sabem que a elevação deles depende do trabalho que eles fazem. Então, na verdade, é uma grande troca, né? E uma troca amorosa, fraterna e espontânea. Mas é importante a gente pensar sobre isso. E isso traz para nós uma outra questão. Se os grandes precisam e fazem isso, e nós? Né? Então, tudo é uma corrente fraterna, ativa, que um ajuda o outro. É isso. Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazer que a ciência avance, encarnem pela vontade de Deus, a fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões, como embaixadoras recebe do seu soberano? É este o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer, senão ensinar aos homens verdades que estes ignoram, e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio, mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios que aparecem através dos séculos, como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou, se o quiserem, messias. As coisas novas que ensinam aos homens
quer na ordem física, quer na filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente... Não, só um comentáriozinho. Pois não. A gente poderia abranger aí não só a questão científica, filosófica, mas também todas as áreas da evolução, né? Tem os seus missionários dentro da área, né? Até a própria política é uma ciência. Né? Então, na verdade, é muito extenso isso. Obrigado. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por si mesmo, nem com auxílio dos sentidos. E esse conhecimento lhe é dado por Deus ou por seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada sob esse ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem controle, sem exame, nem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores, e estes, embora estivessem longe de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a quem falavam, e aos quais eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso que mais tarde haviam de desabrochar, ou se desabrochariam um dia à luz brilhante do cristianismo. É, pois, injusto lançar anátema contra eles em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre o mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, tão logo a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões têm sido, em todos os tempos, instrumentos de dominação. O papel do profeta sempre tentou as ambições secundárias, e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias, que, valendo-se do prestígio deste nome, exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência, achando mais cômodo viver à custa dos iludidos. A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos toda a atenção para o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Diga, Celso. É importante a gente fazer um comentário aqui do tamanho da importância da doutrina espírita na época de hoje, a todos nós, né? Porque lá no começo desse item, fala das inspirações e revelações. Bom, o que a doutrina nos trouxe com muita clareza e com uma revelação muito baseado na ciência e na lógica, é tão importante que se construiu muito facilmente uma ponte entre o mundo material
e o mundo espiritual. Porque hoje você, estudando a doutrina, você vê até os detalhes do mundo espiritual. Como que é? Como que é a vida no mundo espiritual, as habitações, a ciência, o estudo, enfim, toda uma existência. Então, isso traz um novo jeito de se olhar a vida, porque a gente se descobre como alguém que nunca vai morrer, como alguém que está vivendo num corpo e está sobre provas importantes para o amanhã, né? Então, de repente, nós estamos sempre olhando o amanhã como um objetivo nosso. Então, nós estamos tirando o foco do hoje, da Terra, né, da vivência humana, e estamos alongando o nosso olhar para essa imortalidade nossa. Estamos começando a nos preocupar como chegaremos lá. Isso é muito bom, né? Haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada no caráter da revelação espírita dá dele prova certa. O que parece certo é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se impregnam do seu pensamento e podem transmiti-lo. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem e ao grau de saber a que chegaram, esses podem tirar de seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome deste, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. As comunicações desse gênero nada têm de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios: pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pela vidência dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, como se vê tantas vezes na Bíblia e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que a maioria dos reveladores são médiuns inspirados, audiente ou videntes, o que não significa que todos os médiuns sejam reveladores, nem, ainda menos, intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Só os... Um pequeno comentário, só uma lembrança, né? O trabalho do nosso querido Chico Xavier, do nosso querido Givaldo Pereira Franco, agora desse novo, pode-se dizer, novo revelador, Haroldo Dutra Dias e tantos outros, né? São, sim, reveladores, professores, instrutores e missionários, né? Trazendo um material muito grande, imenso, de estudo e de conhecimento. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentam sob falsas aparências, o que levou João a dizer: não acrediteis em todos os espíritos. Vede antes se os espíritos são de Deus. 1 Epístola 4:1. Pode, pois, haver revelações sérias e verdadeiras, como há revelações apócrifas e mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificação não pode emanar de Deus. É assim que a lei do Decálogo
tem todos os caracteres de sua origem, enquanto as outras leis, mosaicas, essencialmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Com o abrandamento dos costumes do povo, essas leis, por si mesmas, caíram em desuso, ao passo que o Decálogo ficou sempre de pé, como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, abolindo as outras leis. Se estas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face do mundo, e nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana não teria tal poder. Importante revelação se opera na época atual. Aqui nos mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficar até agora, de certo modo, como letra morta, isto é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações estava abafada sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las dos acessórios ridículos, compreender-lhes o alcance e fazer surgir delas a luz destinada a clarear o caminho do futuro. É importante aqui um comentário. Nós que trabalhamos um pouco com trabalho mediúnico, nós que temos alguma experiência, né? E, de alguma maneira também a gente vê o quanto isso é preocupante, essa comunicação entre espíritos e as almas encarnadas, né? E os ensinamentos que eles trazem, né? Porque é de se preocupar, por exemplo, surgir dentro de uma doutrina um novo modelo. Vamos imaginar aqui, de repente, uma casa espírita adota, eu já vi isso, adota um novo, um acessório, né, dentro da casa espírita, né? A casa espírita, ela revela o espiritismo e trabalha com o espiritismo, né? Não posso citar aqui nomes, mas é preocupante porque não podemos ser mistificados, na verdade. Essa é uma preocupação muito grande, né? O conhecimento que nos trazem nos trabalhos mediúnicos, eles devem ser racionais. Eles devem ter como pauta ou como base principal o amor. Tudo aquilo que é recomendado por algum instrutor espiritual que fuja do Evangelho, nós temos que medir aquele ensinamento ou aquela instrução. E nós, como trabalhadores já um pouco rodado, né? Nós temos que tomar esse cuidado, porque a relação no mundo, a relação com o mundo espiritual também, ela deve ser pautada no Evangelho. Tudo aquilo que força ou impõe alguma coisa, eu acho que não é recomendável. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, num trabalho mediúnico, alguém que faça o diálogo com os espíritos impõe uma condição àquele irmão de obedecer às orientações. Não.
ele deve ter o seu livre-arbítrio. Ele pode chegar e sair do jeito que ele chegou. Porque ele deve conter com ele o livre-arbítrio de optar ou não, o aconselhamento através do Evangelho. Né? Então, tomemos cuidado com essas relações. Né? Eu me considero uma pessoa muito aberta nessa relação, mas sempre devemos pautar como base principal o Evangelho do Cristo, na relação com encarnados e desencarnados. Era isso. Alguém gostaria de fazer um complemento? O Espiritismo, dando-nos a conhecer o mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivíamos sem o suspeitarmos, assim como as leis que o regem, suas relações com o mundo visível, a natureza e o estado dos seres que o habitam, e, por conseguinte, o destino do homem após a morte, é uma verdadeira revelação na acepção científica da palavra. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desejo premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre as coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, já que hoje estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de um indivíduo algum, mas ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas, ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhes dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as consequências e aplicações. Em suma, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua colaboração fruto do trabalho do homem. Como meio de elaboração... Eu gostaria de fazer comentários. Uhum. Luciano, boa tarde, Luciano. Bem-vindo, viu? Isso que nós acabamos de ler aí agora, essa relação, né, que ele fala aí, espírito e os encarnados, né? As instruções da espiritualidade que chega até nós e o próprio conteúdo da doutrina espírita, que é pode-se dizer, uma ciência, porque desde que você se relacione e através da experiência da relação com o mundo espiritual, é uma prática científica. Kardec, através do livro dos médiuns, o livro dos médiuns é um tratado científico. Então, é muito bom você sempre buscar um critério lógico, racional mesmo, e que tenha como base, né, algo que não fira o bom relacionamento entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, toda vez que formos
ter atividades mediúnicas, que ouçamos, sim, os orientadores espirituais. Sim, claro, mas vamos observar o que eles estão ensinando. E até os espíritos nos dizem que quando eles são observados e avaliados, os bons espíritos gostam muito disso, porque eles observam que aquele que está avaliando ele é alguém que está usando bom senso. Porque não é porque é espírito que passou um ensinamento que está certo. Como disse aí João, né, nós acabamos de ler ali atrás, que João disse aquela frase, né? Não acreditais em todo espírito, verificai se os espíritos são de Deus. Ora, Floriza, bem-vinda, Floriza. Então... É minha esposa. Ah, sim. Bem-vindos, então. Então, é muito interessante esse diálogo, porque, puxa vida, se essa espiritualidade nos ensina, vamos observar o conteúdo do ensinamento. Porque um espírito pode chegar em mim, né? A gente conversa com eles praticamente toda semana, um deles pode chegar em mim e falar, olha, você hoje, a partir de hoje, só pode usar roupa vermelha. Eu tenho que perguntar, mas por quê? Ah, porque tem. Não, me explica aí. Eu quero saber. Eu tenho que usar sempre, todo dia, roupa vermelha? Então, não entremos nós nessas questões que a gente observa que foge da razão, né? Ou eles vão falar assim, ó, você todo dia joga um saquinho de sal no seu quintal. Por que eu vou fazer isso? Não é melhor orar? Fazer orações em casa? Fazer o evangelho em casa, não é melhor? Eu não tiro a crença e não descreio daquilo que seja racional. Mas vamos cuidar, né, para que a gente não entre numa área de mística, né? Deixa eu colocar mais uma coisa aqui. É preciso ter bom senso. Avalie, né, os ensinamentos que são transmitidos para nós. Vamos ter o bom senso. Como que eu vou, a partir de hoje, só usar roupa vermelha? O quê? Que diferença isso faz na minha vida? Então, é para se pensar, né, gente? Vamos continuar a leitura, então. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental. Quando fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, o Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os preside. Depois, lhes deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não estabeleceu como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram depois de confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então,
Acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, quando também se aplica às coisas metafísicas. Eu acho que nós vamos fazer um comentário aqui e depois poderemos já encerrar, né? Então, bom, primeiro eu gostaria de perguntar para vocês, alguém gostaria de fazer um comentário final do que nós lemos hoje, do que estudamos hoje? Alguém gostaria de fazer um comentário? Ou Elza, por favor. Eu achei bastante esclarecedor para mim que ele foi falando sobre os gênios que aparecem, que reencarnam na Terra para ajudar no desenvolvimento, dar uma aceleradazinha, né? Porque se Deus não providenciasse esses homens de gênio, como ele fala aqui no texto, haveria uma lentidão muito grande no progresso, né? Me lembra aquela época tão citada que a gente estava no fim da Idade Média, da chamada Idade das Trevas, e apareceu a chamada Idade das Luzes, né? Quantos filósofos, cientistas apareceram? Na verdade, a ciência começou a se desenvolver a partir dali, né? Então, isso me lembra que houve uma verdadeira invasão, digamos assim, de grandes homens de gênio para dar uma despertada na humanidade e incentivar o progresso. E de tudo, e outra coisa que me chamou muita atenção é que, apesar da gente focalizar em homens de gênio, ele fala uma frase aqui que eu achei fundamental. A ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens. Então, na verdade, todos nós, cada um de nós ainda não temos noção da contribuição que nós estamos dando, apesar de não sermos pessoas de ciência. Mas nós estamos exercitando a nossa inteligência e, à medida em que nós formos progredindo, nós também um dia seremos esses chamados homens de gênio, né? Eu achei bonita essa ideia de que um conhecimento vai se agregando ao conhecimento anterior e, de repente, explode num conhecimento maior, né? Eu achei muito bonita essa questão de que nós estamos, como se fala, né, nos estudos que a gente faz, o homem herda do homem, né? Então, a gente vai... Eu achei muito bonito isso. Só. Obrigado, Elza. Muito legal. A Adriana quer fazer um comentário, Adriana? Boa tarde a todos. Rapidamente, seu Celso. O que eu achei interessante, que eu observo é o seguinte, como disse a Elza, assim, fazendo uma analogia, tem uma famosa escola de idiomas em que eu já fiz um tempo, que todos nós todos entram na mesma turma, desde quem está iniciando a quem já está no avançado, entendeu? Então, o fato da gente estar todos juntos em períodos de evolução diferente, isso faz com que a gente aprenda mais. Você aprende o que você precisa no seu patamar ali de evolução, e você aprende mais ainda com as pessoas que você está ensinando, que você está sendo exemplo para elas, né? Todo mundo na mesma sala, que é o que a gente está aqui, né, na Terra, todo mundo ali na mesma sala, cada um na sua etapa, né? Cada um no seu período, todos aprendendo e ensinando ao mesmo tempo, e no final, né, cada um vai ser avaliado pelas suas próprias obras. Isso aí, assim, é muito interessante, né? Muito interessante a gente enxergar, assim, por esse ângulo, porque aí a gente consegue entender as diferenças que existem, que às vezes a gente acha, assim, meio injusto, né? A gente não entende o porquê, né? E é por isso, porque a gente precisa, e cada um está no seu período, a partir do momento que você entende isso, e que cada um tem que fazer a sua parte, né? Para que possa aprender e prosseguir. Obrigado, Adriana. Obrigadão. A Florisa quer fazer um comentário, Florisa? Boa noite a todos. É a minha primeira vez, né, que eu estou participando e ouvindo a explanação.
Eu acabei de entrar, mas com as explicações da Dona Elisa e da Adriana, me veio também na mente o seguinte, que esse aprendizado vai fazer parte, sempre vai fazer parte do nosso capital intelectual. E vai fazer parte, assim, desde o início da nossa criação, que a gente não sabe, é um mistério, mas também que não importa no momento, o que importa é o hoje, é o nosso aprendizado agora, nessa sala, e que a gente vem acumulando de outras vidas e que a gente vai levar. Ninguém vai tirar, né, esse conhecimento, esse aprendizado juntos, essa reunião, mesmo que a gente não entenda tudo, porque a gente não tem condição de saber tudo, mas as coisas que a gente já ouviu em outras palestras, em outras reuniões, a gente não vai decorar, mas aquele aprendizado ele fica, ele acende no momento certo. Opa, eu já ouvi isso. E aí faz parte do nosso ser, do nosso crescimento, e é a sabedoria de Deus agindo na nossa vida. Então, nada se perde. Então, eu agradeço o momento, né, a interação, e isso também vai fazer parte do meu capital intelectual, para sempre. Obrigada. Obrigado, Florisa. Muito lindo o teu comentário. Mais alguém desejaria fazer um comentário? Oi, Adriana. Rapidamente, seu Celso, se me permite, eu achei muito interessante, que eu já tinha até lido antes, né? Mas aí hoje a gente releu novamente essa parte a respeito das pessoas, né? Dos genes, as pessoas que nascem, né? Já com aquele desenvolvimento um pouco acima. Eu, antes de conhecer a doutrina, eu olhava e eu achava, assim, muito injusto isso, né? Eu pensava, gente, como é que pode? A pessoa nasce ali, inteligentíssima, já nasce sabendo aquilo. Assim, se a gente for parar para pensar, hoje eu entendo, mas eu achava assim isso muito injusto. Eu falava, gente, como é que pode? A pessoa nasce com essa sabedoria toda e outras pessoas nascem com a dificuldade para aprender a pegar no lápis para escrever, né? Então, assim, com o estudo a gente vai vendo que é merecimento, né? Que a pessoa está naquele estágio, né, diferente, que não é por acaso estar ali, que a pessoa também já esteve naquele estágio anterior, né? E isso aí é muito assim, conforta, não é bem conforta, mas traz aquela sensação assim, poxa, tá certo, né? Isso tá certo. Porque antes da gente conhecer, a gente acha que é injusto. A pessoa nasce, poxa, super inteligente, uma facilidade e tal, ainda nasce bonito. Então, assim, e a gente nasce lá, mas não é. Então, a gente começa a pensar nisso, né? E hoje eu tenho esse entendimento, assim, sabe? A gente vai lendo, né? E vai tendo entendimento. Isso é muito bom, viu? É só isso. Obrigado. Como aqui no Brasil hoje, nós temos um menino de 12 anos com 140 de QI, né? Quase perto do Einstein, né? E uma menina indiana com um QI de 161, mais que o Einstein, né? Nasceu assim, né? Agora, a doutrina explica que são espíritos velhos, antigos, viajados, né? Que estão nascendo no planeta para mudar tudo. Isso é muito lindo, né, gente? Agradecemos, então, a presença de todos, né?